Olá, você vê na edição de hoje do Jornal do 100 as notícias das eleições. Segundo a Unicef, o Brasil ocupa o 6º lugar em relação a mortes de adolescentes. O forte, que é mesmo em Copacabana, eu fui lá conferir. Apple e Microsoft fazem lançamentos nesse mês de setembro. Isso e mais algumas coisas nesta edição do Jornal do 100. No dia 28 do mês passado, alunos do 9º e 8º ano foram lá no Forte de Copacabana. A gente fez uma pequenininha externa para você. E o Forte Copacabana é aquele que fica em Copacabana. Exatamente. Né? Só para lembrar que o Forte Copacabana fica em Copacabana. Né? Vai que alguém tem dúvida. E uma notícia triste hoje. O Brasil, mais uma vez, está entre os 10. Mas entre os 10 de quê? Entre os 10 em que há mais mortes de adolescentes e crianças, segundo a Unicef. Segundo esse órgão, o Brasil está em 6º lugar em número de mortes de adolescentes e crianças. Mais uma notícia triste, né? Um país em que a gente vai eleger, né, nossos representantes em breve. Espero que essa situação mude aí em algum tempo. A pessoa não vai acreditar naquela propaganda eleitoral linda e maravilhosa. O país não para de crescer. Gente, vamos acordar. Ainda falando de política, a gente vai falar disso até as eleições. Quase 300 candidatos entre deputado federal, estadual, senador, governador e presidente não tem sequer o ensino fundamental completo. É uma vergonha, né? É incrível, gente. Então qualquer um pode ser candidato, basta ter boa vontade. 18 anos e um partido. E dizer que vai investir em educação, dizer que vai investir em saúde, que vai melhorar. E aí já é eleito, né? Às vezes nem diz, meu número é tal, tal, tal e meu nome é tal. E consegue. O pior é isso. Na semana passada eu dei uma notícia aqui naquelas rápidas manchetes pelo Brasil e pelo mundo que a Apple e a Microsoft estariam fazendo lançamentos, né, neste mês de setembro. Pois bem, está confirmado, a Apple lançou já um cartaz e tudo do evento do dia 9, em que ela vai lançar o suposto iPhone e outros, né, devices, como eles costumam chamar. No dia 30 de setembro, a Microsoft deve fazer o anúncio do próximo Windows, como eu tinha dito, o Windows 9, que substituirá a versão que não foi tão assim, né, bem recebida pelos usuários do Windows, que é o sistema operacional da Microsoft. Então eu estou aí de olho para ver como vai ser esse lançamento e em breve, quando tivermos mais novidades, eu trago para vocês. Agora esse iPhone vai ser a prova de queda? A prova de queda eu acho que não, né? A de água, de tiro, tudo bem. Agora a queda de é queda difícil, não, né? Com certeza não. Sim, em geral a queda é a coisa mais poderosa do mundo para esse telefone. Bom, então agora vamos fazer o quê? As manchetes rápidas pelo Brasil e pelo mundo. De esporte e notícia. Em geral. E o Vasco, gente, tá numa maré de azar incrível. O time não vence há 4 jogos, saiu do G4 da Série B, joga contra o América Mineiro, sem técnico. Já demitiu o técnico há uma semana e segue sem técnico. Não tem diretoria, não tem técnico. Se perder, pode se afastar de vez da primeira divisão, ficando em 7º. Tá na hora de acordar, hein? Bom, e uma notícia assim quase que bizarra. A gente já ouviu falar de quase tudo por aí em relação a turismo, mas o que eu vi agora é uma coisa nova. Turistas pagam para viver um dia de sem teto. As pessoas estão pagando para passar por um dia como se fosse um morador de rua. Incrível. As coisas... O mundo nunca mais... É surpresa sempre. No Flamengo o clima é outro. O clima é bom. O time vem de 6 vitórias seguidas, conseguiu virar sobre o Coritiba na quarta-feira, mas o Vanderlei Luxemburgo reforça a ideia de que o time que está em 9º vai brigar para não cair. Que bom, hein? Que bom que ele vai brigar para não cair. É uma coisa incrível. Parece que ele tem uma necessidade em dizer que o trabalho dele é evitar a queda. Incrível. Não, os times, na verdade, os times parece que eles estão sempre brigando para não cair. É uma coisa assim. Um terremoto deixa 34 pessoas presas a mais ou menos 600 metros de profundidade na Bósnia. Essa é uma notícia bastante recente e assim que eu tiver maiores notícias eu trago para vocês. Bom, Fluminense e Botafogo voltam ao campo pelo Brasileirão. Botafogo depois de uma virada heróica no Ceará e Fluminense depois de uma eliminação dura na Sul-Americana. Já o Cruzeiro, se vencer, imagina, o primeiro turno acaba agora. Se vencer, o Cruzeiro já evita o rebaixamento. Uma coisa incrível o Cruzeiro. A gente sempre disse que as ligas lá de fora, Inglaterra, Itália, tem sempre um time que ganha, então não tem graça. Tá acontecendo aqui no Brasil.
Antes, há alguns anos era o São Paulo, ganhava tudo. E agora depois, agora realmente esse campeonato de pontos corridos é difícil, né? O negócio ganha aquele que tiver maior regularidade. Mas esses times têm mantido a regularidade. A emoção é zero, né? Chegando no final, a galera já perde, né? E mais uma notícia triste, um jovem mata o chefe após discussão. Imagina se a moda pega. O que ia ter de chefe morrendo por aí não ia estar no gibi, ia ter que enterrar em pé, para não ocupar espaço. Lamentável. Lamentável, né? Para alguns. Brincadeira. Tem uns que merecem. Ó, te cuidem. Vai. Na corrida presidencial, os 3 principais candidatos têm novas, nem sempre boas. Marina Silva, que já assumiu a dianteira em Pernambuco, tem seus eleitores se espalhando pelo Nordeste, que é um forte eleitorado da Dilma, mas cresce a rejeição da candidata do PSB. Aécio Neves se preocupa com uma coisa que não deveria se preocupar no início da campanha. O foco era São Paulo e Rio, já que Minas estaria conquistado, mas agora Aécio está tendo que voltar a Minas para conquistar os seus eleitores de origem. Essa eleição tá parecendo até novela das 9, cheia de reviravoltas. Uma hora um tá na frente, outra hora é o outro, e aí... O terceiro tem convicção que vai para o segundo turno, então tá uma coisa realmente. E Dilma Rousseff? Dilma Rousseff está preocupada com essa história lá do Nordeste, mas está mais preocupada com São Paulo. A candidata já está brigando com a Aécio pelo terceiro lugar em São Paulo. Lá o antipetismo é exorbitante. Incrível. Impressionante em São Paulo. O governador de São Paulo, Tucano, vai ganhar no primeiro turno. Ele está com quase 60%. E o Aécio é terceiro em São Paulo. As pessoas estão separando muito bem a eleição presidencial e a eleição estadual. O que está preocupando aí a Marina, então, cresce em São Paulo. Essas, então, foram notícias rápidas. Nem tão rápidas, mas foram as manchetes principais que a gente tem visto pelo Brasil e pelo mundo. Por hoje é só. Só isso. Sexta que vem tem mais o quê? Jornal do 100. E não esqueçam de clicar em gostei, compartilhar e comentar. Acompanhe a gente na próxima edição. Calma aí que não acabou, não. Eu nem me lembro das notícias. O Cruzeiro... falando lá. Incrível. Assim, coisa de louco. Beleza. Obrigado por avisar. Cerca de 600... Não. 400... 200 e... 290... 200... Caraca, eu não tô conseguindo falar a palavra 200. Brasil é o 6º lugar. Mais... Não, nada disso. Bom dia. Não, bom dia não. 3 principais... Pera aí que não acabou não. Tô lançando um desafio. Esse negócio de ficar jogando uma aguinha gelada, não sei o que. Se 20 pessoas mandarem pra mim um vídeo jogando água com gelo, eu vou fazer ao vivo aqui no próximo jornal. 20, hein? Conto contigo.